Segundo livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 1, diz: é o reinado de Ezequias de Judá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Amém. Irmãos, um homem começando a reinar com essa idade é um reinado muito novo, muito cedo. Nós reconhecemos que é um reinado muito cedo. Porém, quando se trata de uma nação que as crianças eram educadas e instruídas no caminho de Deus, para um tempo em que o estatuto era a Bíblia, não havia problemas de um homem reinar com essa idade ou até mais novo, como reis de 16 anos se levantaram em Israel. Por quê? Porque o estatuto, as regras, as normas, era a Bíblia, era aquilo que se estudava todo sábado na cidade. A nação não era dirigida por um monte de conjuntos de leis, não, a nação era dirigida apenas por pergaminhos, Bíblia, conceitos de relacionamento entre as pessoas, regras claras e práticas. Tem o livro dos reis, tem o livro das crônicas, e ali tinha como os reis deveriam se conduzir. Então fica mais fácil, até mesmo para, vamos assim dizer, adolescentes de 16 anos reinarem, porque não era, o adolescente daquela época de 16 anos não tinha a cabeça vazia como tem os adolescentes de um modo geral das nações gentílicas, porque desde o início as crianças eram instruídas no caminho que deveriam andar. Que caminho é esse? Bíblia, Bíblia e Bíblia. Mas esse rei, a partir do verso 3, diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Fazer o que é reto perante os olhos do Senhor é necessário ter conhecimento de qual seja a vontade do Senhor. Você tem conhecimento da vontade do Senhor? Então você tem aí a grande chance de fazer o que é reto, é correto perante os olhos do Senhor. Quem não tem conhecimento das coisas de Deus, estão por aí às vezes até com um coração sincero, mas o seu coração sincero vai conduzi-los ao abismo, porque estão com o coração sincero no caminho errado. Aí uns dizem assim: não, pastor, não concordo com isso. Por quê? Porque quando a pessoa está com o coração sincero, Deus não deixa ela cair. Irmãos, essa é uma palavra muito bonita, mas eu já tive coração sincero e estava batendo cabeça para o tranca-rua, e daí? Você já teve coração sincero e colocou despachos nas encruzilhadas e nas portas do cemitério, não estava fazendo erro? Não poderia ter sido tragado? Você vai dizer: mas eu estou aqui. Eu digo: e aquele seu colega que não está, que também tinha coração sincero? As coisas não funcionam muitas vezes como os nossos sentimentos dizem que elas deveriam funcionar, e é por isso que Deus nos tem alertado a respeito do próximo ano, para tomarmos cuidado com os nossos sentimentos, porque a Bíblia não diz que há caminho que ao homem parece bom. Parece bom ao quê? Ao sentimento do homem, porque para nós só parece bom aquilo que satisfaz os nossos sentimentos, é aquilo que nos envolve emocionalmente, é o que parece bom. Mas a Bíblia diz: o final é caminho de morte. Os líderes de Israel não tinham os seus caminhos que pareciam muito bons?
Parecia. Nós temos por pai Abraão. Poxa, isso não era maravilhoso? Era. Deus não fez promessas à descendência de Abraão? Fez. Eles não desfrutaram muito dessas promessas até? Sim, desfrutaram. Mas quando chegou Jesus, toda aquela montoeira de situações que eles julgavam boas, Jesus destronou tudo aquilo. Fariseus, saduceus, vocês são hipócritas, como o mosquito engole o camelo. Vocês percorrem a terra, o mar, para fazer um discípulo e transforma ele em 2 vezes mais filho do inferno, pior do que vocês. Vocês dizem que tem por pai Abraão? Não, vocês têm por pai é o diabo. Então, eles tinham essa visão a respeito deles mesmos? Não, eles não tinham esta visão, porque há caminhos que ao homem parecem ser bons. Os sentimentos tragam de uma maneira tremenda. Então é necessário conhecer a vontade do Senhor para fazer a sua vontade. Se eu não conheço o caminho que devo andar, eu não vou andar nele. Tem pessoas por aí muito sinceras. Não vamos longe. Em tantas organizações aí, essas que eu tenho citado, que não são, que tem nome de evangélica, mas não são evangélicas, não servem o mesmo Cristo que nós servimos, o da Bíblia. Apesar de terem Bíblia nos seus altares, não servem o Cristo da Bíblia. Nós encontramos pessoas de lá, o quê? Sinceras, mas estão a caminho do inferno. Encontramos católicos sinceros, mas e daí? Estão a caminho do inferno. Encontramos espíritas sinceros, mas nem por isso deixaram de adorar ao diabo. Você estar, meu irmão, na igreja é um fruto das misericórdias de Deus que não temos como calcular. É algo muito tremendo. Da minha geração, se acham pouquíssimos. Ainda passo por alguns que estudaram comigo, caído nas esquinas, completamente embriagados. Pessoas que sentaram comigo, lado a lado, nos bancos de colégio. Pessoas que entraram na mesma igreja que eu, sentaram lado a lado comigo. Eu estou aqui, eles estão lá. Eu creio que Deus tem misericórdia de todo mundo. Se não teve deles, diante dos olhos deles, eu não sei, mas que teve de mim, teve. E eu não sou melhor do que ninguém. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aqui, no verso 3 ainda, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Irmãos, faça o que é reto, não perante os teus olhos, mas perante os olhos do Senhor. Se Deus disser faz, faça. Se Deus disser desfaz, desfaça, porque Ele tem condições de te honrar de uma maneira tão tremenda, que embora pareça que você esteja errado diante dos olhos de todo mundo, todos terão que ver e contemplar os frutos da tua vida, trazidos pela poderosa mão de Deus. Porque você fez o que é reto, não perante os teus sentimentos, não perante a tua vaidade, não perante seja lá o que for que satisfaça a ti mesmo, mas você fez o que é reto perante os olhos do Senhor. E quando o que é reto está perante os olhos do Senhor como reto, quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem agirá contra Deus? Se Ele está na tua vida, se Ele está nas tuas ações. Porém, certifique-se de que você esteja fazendo o que é reto perante os olhos do Senhor. E para isso, não faça nada sem que o Senhor o diga. Porque há caminhos que ao homem parecem bons, mas o final dele é caminho de morte. Quando você faz algo que não é reto perante os olhos do Senhor, surge aquilo que nós costumamos chamar de incômodo do Espírito Santo.
arrependimento, e ele não falha na missão dele. Quando você erra, meu irmão, não adianta se esconder debaixo do tapete, ele vai lá e te toca no coração e diz que você errou. Não é assim que funciona? É assim que funciona, mas a Escritura diz que se fazemos a vontade do Senhor, temos paz com Deus, e também contra essa paz ninguém pode questionar. No verso 4, esse rei fez o seguinte: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Que me salta o entendimento aqui? Se você quer fazer o que é reto perante os olhos do Senhor, não existe tradição na sua vida. Andar com Cristo é uma renovação, uma revelação a cada manhã. Por isso que nós conhecemos na Escritura os tempos histórico-espiritual que nós chamamos de dispensação. E Daniel diz que Deus muda os tempos e as estações segundo o seu próprio propósito e faz o que lhe apraz. Se você quer fazer o que é reto perante os olhos do Senhor, você não tem passado. Aliás, se você tivesse passado, você teria pecado que te impediria de ir adiante. Quem anda com Cristo, meu irmão, a cada passo, a cada manhã, você deixa de ter uma história lá para trás. E aqui, o que esse rei fez? Ele pegou a serpente. Sabe que serpente foi essa? Aquela serpente que Deus soltou víboras no meio da nação de Israel, quando eles atravessavam o deserto por rebeldia lá, e as serpentes picavam as pessoas e pessoas estavam morrendo aos montes. Moisés clamou ao Senhor e Deus mandou Moisés levantar numa haste uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente depois de ser picado por uma víbora, no simples olhar e crer que ficaria sarado, ficava. Nós já estamos aqui há um bocado de tempo depois de Moisés, e a serpente ainda existia no meio da nação de Israel. Este homem levantou e falou: vamos acabar com essa tradição. Meteu a mão e fez em pedaços. Você quer andar com Deus? Pega agora o teu fardo de tradição, joga ele no chão e pisa em cima, acaba com ele. Acaba com ele. Hoje as igrejas evangélicas ainda vivem rituais católicos. Sabia disso? Poderia falar aqui um montão deles. Um montão deles. Que hoje ainda permeiam dentro de igrejas evangélicas. Rituais católicos. E eles querem ver a glória de Deus. Vão ver sim, não sei de qual Deus. Mas o da Bíblia não vão ver. Deus é puro, cristalino nos seus próprios conceitos, princípios e ideais. Deus não aceita divisão, ele é absoluto, ele é único, ele é excêntrico. A Bíblia, nós dizemos que a Bíblia é o quê? Cristocêntrica. Deus não está dividido de nenhuma forma. E aqui ele pegou, não só quebrou os ídolos que existiam na nação, os postes ídolos, como pegou aquilo que era símbolo na nação de Israel. As pessoas, nenhum rei antes dele teve coragem de fazer aquilo. Não, essa serpente é reverenciada, essa imagem aí, essa haste. As pessoas queimavam incenso, chamavam Neustã. Esse nome tem um significado que me foge da memória. Por quê? Porque um dia aquilo foi um símbolo importantíssimo para a nação de Israel. Eu disse que aquilo foi um símbolo importantíssimo para a nação de Israel. Por quê? Porque quem olhasse para essa serpente ganhava vida. Depois de ser picado por uma víbora, isso não foi importante?
foi, mas você tem que entender o que é importante, o que deixou de ser importante. Ela foi, não era mais. E este rei entendeu. Falou, opa, isso aí não tem mais sentido. Sabe por quê? Porque no verso 3 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fez Davi seu pai. Meu irmão, quando você procura, busca fazer o que é reto perante os olhos do Senhor, sabe o que acontece com você? Vem uma unção poderosíssima sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, sobre o seu entendimento, e aquilo que está todo mundo reverenciando, você diz, não, isso aí tem que ser destruído. E o homem se levantou, quebrou ídolos, quebrou a tal da serpente, fez um reboliço em Israel. E ele continua seguindo, no verso 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E ainda diz, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Você tem mandamentos? Você tem estatutos? Se você quer ter vida, meu irmão, e ter Deus, você tem que pagar o preço que for, mas não abrir mão desses mandamentos. Mas existe um monte de organizações que vão tentar fazer você esquecer os mandamentos. Vão te dar uma rosa ungida, vão te dar um sal ungido. É uma forma de fazer você esquecer os mandamentos. Você pensa que o diabo está agindo aonde? Nos terreiros de macumba? Acho que agora os pais de santos já estão invocando Satanás e estão ficando a ver navios. Ele não está nem mais querendo se manifestar lá. Ele encontrou outros palcos e outros cenários para se manifestar, onde ele pode destruir muito mais vidas. Vão te dar a água ungida e vão te fazer esquecer o mandamento. Para que o mandamento? Para que a regra de Deus? Para que a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Se você pode ter outras coisas como veículo de bênção e não mais, como diz a Bíblia, o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, Apocalipse 12:11. Toma cuidado, cuidado com os teus sentimentos, cuidado com pregação. Me lembrando novamente aqui de Neustan, cuidado com pregadores de renome, que foram grandes homens de Deus e hoje não são mais. Cuidado! Muito cuidado! Só não precisa tomar cuidado é com a Bíblia, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Vá para a Bíblia sem medo. Mas cuidado com os pregadores de renome. Eles vivem de uma fama do passado terrível. E se a sua mente realmente não receber a unção e a bênção de Deus, o camarada já está adorando ao diabo, e você vai continuar achando que ele ainda está servindo a Deus. O que nós vemos hoje, por exemplo? Pregadores que foram ícones importantíssimos para a nação evangélica, hoje simplesmente são garoto propaganda de político. Apresentam candidatos católicos, candidatos espíritas à política, e o povo de Deus, ceguinho que nem uma ovelha, ainda continua credibilizando esses homens. Faça como Ezequias fez com a Neustan, quebra o passado, meu irmão, vai para a intimidade do teu quarto e vê a revelação fresquinha. Não vive um evangelho de passado, porque os judeus tentaram viver. Nós temos por pai Abraão. Jesus disse, vocês têm por pai o diabo. No verso 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Aqui está o
clímax da atitude deste rei, quando ele se rebelou contra o rei da Síria. Israel, nesse tempo, estava sendo tributado. A Síria era o império que tinha dominado. E ele buscou a Deus de tal maneira, o Espírito Santo o encheu de tanta confiança, que ele chegou ao ponto de se rebelar, não quis mais pagar tributo à Síria. Falou, não, Deus é comigo, Deus não me tem como escravo, essa não foi a direção de Deus, que uma nação ímpia esteja dominando sobre a gente, e algumas coisas passaram pela cabeça dele, e ele se rebelou, parou de pagar tributo. O que o rei da Síria fez? É aquela velha história de Senaqueribe, que mandou mensageiros para afrontar Israel. Olha, eu tenho tantos 1000 cavalos, eu vou te dar de presente, se é que tu tens cavaleiros para eles. Em quem, pois, tu confias? Quem é o Deus que tu confias para se rebelar contra mim? Todas as nações que o meu Senhor invadiu, não tinham também os seus deuses? E ele não colocou todos os seus altares abaixo, pisou sobre eles e dominou tudo? Quem é o Deus que você confia para te rebelares contra mim? Não te enganes o teu Deus, porque todas as nações tinham dezenas e centenas de deuses, vocês só têm um e acham que podem me resistir? Pois eu te digo, meu irmão, você só tem um e pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você não precisa de mais de um Deus, mas você tem que ter Deus mesmo, se rebelar contra o erro e contra a mentira, porque o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Tem que aborrecer mesmo. Vai para a intimidade do teu quarto, conhece o mandamento de Deus, serve a Deus e se rebela contra o mal e contra o erro. Aleluia. Deus será contigo. E aqui ele foi ao auge do seu ministério. O que o rei da Síria fez? Cercou, falou, vou destruir essa cidade. Ele falou assim, não destrua a cidade não, o que vocês querem? Queremos ouro, queremos prata. Ele foi, tirou ouro, tirou prata, ele deu tudo para o rei da Síria. Pois ele não ficou satisfeito. Aí, digo eu para você, o que acontece no segundo episódio com o rei Ezequias, poderia ter acontecido no primeiro. Ao invés dele ter tirado o ouro e a prata e dos tesouros da casa do Senhor e dado para o rei da Assíria como vínculo de paz, ele poderia não ter feito isso e ter feito o que fez depois. O rei da Síria não ficou satisfeito, voltou, sitiou Jerusalém, começou a afrontar, e agora ele não tinha mais ouro para dar. O ouro do templo já tinha sido levado, o ouro da casa do tesouro dos reis já tinha sido dado. Aí, quando lhe faltaram os recursos naturais, aí diz a Bíblia que ele foi buscar a face do Senhor. Irmão, não faça nada primeiro para buscar a face do Senhor depois. Primeiro, busque a face do Senhor, depois saia com a vitória na mão da direção que Ele vai te dar. Agora, ele não tinha mais ouro e prata, aí ele pegou a carta de afronta, entrou na casa do Senhor e fez uma oração. Abriu aquela carta e disse, olha aí Deus, o que o rei da Síria mandou, afrontando o exército de Israel, afrontando o Senhor. Aí pegou o mensageiro e disse assim, vai lá no profeta Isaías, vê o que Deus tem a dizer. Quando os mensageiros chegam lá, Isaías diz assim, olha, diga lá para o rei Ezequias que eu já ouvi a oração dele. A filha de Sião maneia a cabeça por detrás de Senaqueribe. A filha de Sião zomba dele. Ele não vai lançar uma flecha nessa cidade. Isso ele poderia ter feito antes. E não teria sido necessário entregar nem o ouro nem a prata. Entende, meu irmão?
que às vezes, não sei, as emoções, os sentimentos, eles nos arrancam da presença de Deus. O homem fez coisas maravilhosas, mas chega um momento que ele fraquejou. É normal do ser humano. Você vê que Elias fraquejou, clamou, caiu fogo do céu, destruiu os profetas de Baal. Depois o que ele fez? Fugiu. Não fugiu nem da perseguição, fugiu de uma ameaça. Foi só uma ameaça que fez Elias fugir e atravessar aquele deserto até o Monte Horebe. Uma ameaça. Foi nem uma perseguição, não tinha uma tropa atrás dele, não tinha exército atrás dele. E este homem aqui também, e tantos outros homens, vão ter o seu momento de fraqueza. Agora, você nunca terá um momento de fraqueza, se você souber como buscar a face do Senhor. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É possível ser perfeito. Sabe como que você é perfeito? Sempre que você, na hora de dar um passo, pergunta ao Senhor. Sempre que é hora de mudar de direção esquerda ou direita, pergunte ao Senhor. Os teus caminhos serão sempre perfeitos se neles tiverem a direção de Deus. Este rei aqui agiu maravilhosamente, buscou, infelizmente teve um degrau ruim em que ele usou os recursos naturais que ele tinha para tentar conter as ameaças do inimigo e promover a paz, mas lá no capítulo 19, a partir do verso 20, é que a história gloriosa acontece, quando Isaías dá a resposta, e a história nós já conhecemos. O que aconteceu com este homem? Qual foi a palavra do Senhor através do profeta Isaías? Ele não lançará uma flecha nesta cidade, eu o farei cair lá na sua terra, um monte de coisas iriam acontecer, e Deus enviou o quê? Um anjo, que matou quantos? 185 mil pessoas, mortas como? Pela espada de um anjo. Você acredita nisso? Você tem fé nisto? Você pode explicar isso? Pode, claro que você pode explicar. É só abrir a Bíblia e ler, você pode explicar. Está aí dito, ó. Está aí, e eu creio. E quando eu creio no que está escrito, isso se torna vivo e eficaz na minha vida. Notícia de última hora: o anjo que saiu no arraial assírio e matou 185 mil, está vivo, doido para servir ao Senhor. Agora, ele só é enviado a respeito daqueles que servem ao Senhor. Ezequias viu coisas tremendas no seu ministério de rei, mas ele serviu ao Senhor. Quando ele chegou diante do Senhor para orar, ele disse assim: Senhor, olha esta multidão que vem contra nós, não há em nós força alguma para lhes resistir, nossas armas não são bastante, nossos guerreiros não são bastante, a nossa cidade não é fortificada o bastante, vem uma multidão incontável contra a gente. Quem é maior? Os teus inimigos ou o teu Deus? Ele foi buscar na fonte certa, ele entrou na casa do Senhor, orou, e a resposta foi imediata. Assim, irmão, é com a sua vida. Procure não fazer aquilo que você pensa que é certo. Procure buscar a Deus e saber se aquilo que realmente você pensa é o que Deus também pensa. Porque há uma expressão de Paulo que diz que nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, significa que eu tenho que pensar como Cristo. Para eu saber o que Cristo pensa, somente eu pegando a situação e apresentando diante dele, e dizendo: Senhor, eu penso dessa situação assim, A mais B igual a C, mas o que o Senhor pensa?
Aí o Senhor vai dizer assim, não, eu também penso assim, vai e executa. Opa! Mas se Deus disser, não, eu não penso que A mais B igual a C, eu penso que C mais D igual a E, vai ser aquilo. E muitas vezes aquilo que Deus acha não é o que nós achamos, porque há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final é caminho de morte. Jesus nunca julga uma situação com os sentimentos, ele julga com a razão, com a verdade e com a justiça, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem o prumo da sua palavra e ele não viola o seu próprio estatuto, porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir. A sua palavra é invariável, é um prumo único. Lembra que está escrito, com vara de ferro regerá as nações? O ferro não é para ficar se moldando a qualquer situação. Então, querido, você quer andar no caminho do Senhor, na presença do Senhor? Você tem um estatuto. Hora de decisão é hora de oração. Quando os inimigos vierem contra ti, está escrito lá em Deuteronômio 28, por um caminho virão contra ti e por 7 fugirão de ti. Tem mais, se Deus permitir que eles fujam. Porque para o exército assírio não foi permitido fugir. E tem mais, também não foi nem permitido que o povo de Deus guerreasse. O Senhor saiu adiante deles, guerreou por eles e deu a vitória. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? A nossa batalha está vencida naquela cruz, o sangue derramado, enfim, que os propósitos e projetos de Deus sejam cumpridos sobre as nossas vidas. Guardemos, pois, esta mensagem, como diz lá no verso 3, ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Assim seja conosco, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.